Alô, amigos do programa Território de Peão, locutor de Rodeios Malboro, diretamente aqui do nosso podcast Território de Peão, aqui nos estúdios Caçapavão. Hoje nós vamos aqui ter a satisfação, o privilégio de receber um dos grandes nomes do berbeque do Brasil. 6 vezes finalista no Barretão, campeão de Cacilândia, campeão de Cajamar, campeão também de grandes etapas do nosso rodeio brasileiro e também internacional. Estou tendo o prazer e a satisfação, o privilégio de receber aqui, levantando a bandeira do nosso berbeque, um dos estilos mais bonitos do nosso rodeio brasileiro, meu grande amigo Thiago Alcântara. Boa noite, Thiago. Boa noite, Balboro. É um prazer estar aqui falando um pouco, né, do que a gente faz aí, aprendeu a fazer a vida inteira, lutando, né? Uma coisa que a gente ama demais. Tantos anos aí, você sabe, conhece, me vê desde o início, né? Desde de novo aí, de criança, me conheceu, eu gostava demais do rodeio. Graças a Deus aí, Tá certo. Deus me abençoou. Pode puxar o microfone um pouquinho mais para próximo de você aí, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, né, se conhece desde criança, como você acabou de falar. Somos amigos há um long time, como diz meu amigo Alonso Pimentel. Quando que você decidiu, né, naqueles sonhos de criança, queria que você falasse para as pessoas que não conhecem o Thiago Alcântara, que vê você nas arenas de Brasil, quando que você decidiu estar trabalhando no rodeio? Rapaz, eu desde criança eu sempre sonhei com isso. Era meu sonho montar, que nem. Tem até aquela frase lá que eu levo comigo: meus heróis sempre foram cowboys. Eu nunca tive outro sonho na minha vida. Nunca assisti outra coisa assim, de desenho, algum trem assim, não, nunca. Meus heróis sempre foram cowboys. Sempre sonhei em ser peão, desde 6, 7 anos de idade. Sempre correndo atrás disso. Tinha aqueles rodeios perto de casa, você lembra? Clube do Laço. Eu onde ia a lá. gente começou, né? Eu lembro uma vez minha mãe tinha ido pra igreja. Eu tinha 11 anos, cara. Aí teve um rodeinho lá à tarde, lá. Eu pedi pra assinar pra eu montá-lo. Eu tinha 11 anos, montei num cavalo lá, rapaz. Primeiro rodeio, meu primeiro adrenalina que eu tive, assim, montando. E sempre sonhei, 16, 17 anos, aí você. Primeiro contato que você tem é com o boi, né? Que é o mais próximo, mais perto, assim e tal. Só que não ia, cara. Não ia. Aqui no Vale era difícil, não tem essa facilidade que o povo tem hoje, que nem. Hoje, se você quiser conhecer o Adriano Moraes, o Guilherme Marco, alguma coisa, tem a rede social. Eles dão um curso. Se você quer fazer uma inscrição do rodeio, alguma coisa, é só você dedicar que você vai chegar lá. Antigamente você podia dedicar, podia fazer o que for. Eu lembro que nós labutava pra conseguir um cartão telefônico pra você ir ligar, cara, pra tentar a inscrição do rodeio. Era muito difícil antigamente, né? E eu trabalhava nessa época, eu era de menor, eu tinha meu dinheiro e tal. Muitas vezes eu comprava e tinha peão maldoso que queria usar o meu cartão, acabava com o meu negócio, eu não conseguia inscrição. E às vezes ele conseguia pra ele, não conseguia pra mim. Caramba. E é aquela luta, cara, pra tentar negócio de boi, rodeio de boi, era o sonho meu. E minha mãe via eu triste que eu não tava conseguindo realizar meu sonho, né? E montei uns 2 rodeios pequenos de boi, mas não ia, rapaz. Não ia. E eu machuquei uma vez, quebrei a clavícula, eu falei, me largar a mão disso. Aí eu fui tentar mexer com laço, mas meu coração pediu o rodeio, cara. Né? Pedi. Eu tinha vontade do boi ou o berbeque, que era o meu sonho. Uhum. Aí tentei uma vez com um rapaz, ele fazia umas apresentações de berbeque e tal, ele não me deu muita bola. Aí um cara me chamou, cara, ele não tinha, tava sem carro e tal, me chamou pra ir num curso que ia ter do berbeque. Eu falei, pronto, é agora. Aí eu fiquei quieto na minha, né? Falei, eu vou levar ele lá. Vou fazer amizade com o povo lá, com todo mundo. Nem fiz, realmente fiz e peguei telefone e tal. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha nada, né? Era só ligação, difícil, né? era tudo mais difícil. Aí ia ter o curso depois, no ano seguinte, eu falei, eu vou lá. E já voltei com... Qual que era esse ano aí, você lembra? Rapaz, acho que era 2009. 2009. Aí em 2010... Mas nisso já tinha labutado bastante, né? Já Nós começamos... Nossa. Eu, por exemplo, lá no Clube do Laço, que nem você tá falando aqui, eu comecei em 91, 92. Eu tinha 11 para 12 anos, certo? Então... Nessa época eu deveria ter uns 5 anos, eu acho. Então,
Começou um pouquinho depois. É. Mas olha pra você ver a trajetória, até o cara conseguir data, até o cara conseguir um renome no nível nacional que nem você tem, e internacional, podemos falar assim, o cara labuta bastante, Eu né? ralei muito, cara. Eu ralei muito. Eu passei muita coisa, cara. Nos Estados Unidos, no México, no Brasil. Ah, eu passei, rapaz. Acidente mesmo no México. Eu sofri acidente feio lá. Como é que foi? Eu já tinha ganho lá. Eu ganhei um Mundialito no México em 2012. Aí eu voltei pra lá em 2017. Mas antes eu já tinha ido pros Estados Unidos e tal. Aí fui pra lá. E eu percebi que eles estavam com maldade comigo e um outro amigo meu lá, em sorteio, essas coisas. Eu peguei um animal deles lá, cara, ruim de montar, ruim de brete, uma tranqueira de animal. Falei, puta merda, logo esse animal, cara. Mesmo animal sendo ruim, o cara dando choque no animal, o mexicano me atrapalhando, o cara que ia bichar no sedem. Uma hora eu dei uma pelada com ele lá e parou. E aí o cavalo saiu pulando, saiu me esfregando nos ferros, me derrubou, cara. E nisso minha mão ficou presa na alça, no bareback, né? E o cavalo pisou minha batata da perna e minha mão desencaixou do meu braço, cara. É mesmo? Desencaixou e eu enroscado ali. E aí, por Deus que saiu, cara. Saiu minha mão, que não sai. Aí eu fui segurando minha mão, sim. Aí tem a fita que a gente põe pra teipar o braço, né? Tava teipado. Eu falei, puta merda. O que aconteceu? Que mostrei pro cara na ambulância e tal, que tinha quebrado. Eu falei, lastimou, né? Meu braço e tal. Ele falou que não. Eu falei, sim. Aí ele foi ver, ele só apertou assim. Eu falei, ai, quebrou mesmo. Já sentiu na hora. E já senti na hora. Só que a hora que eu tirei o tape do meu braço, minha mão caiu. Falei, nossa senhora. Peguei e segurei minha mão. Falei, puta que pariu, agora lascou mesmo. Aí peguei e corri pra ambulância. Eu mesmo fui, falei, vambora, não tem jeito, o negócio tá caindo aqui. E nisso, o meu amigo que tava comigo também já tava voltando pra ambulância com a costela quebrada. Um outro cavalo caiu com ele lá. Nossa. Ele estava com maldade com nós mesmo. Você acredita que foi uma coisa assim, caso pensado, Foi. então, dos mexicanos? Ah, eu acho que sim, cara, não é possível. Apesar que eles me tratam muito bem lá. Uns países assim, que eu mais fui muito bem recebido. Mas esse rodeio era... Foi uma das maiores fraturas que você teve até hoje na sua carreira? Foi, cara. E uma das piores lembranças também? Foi triste, cara. Noite inteira no hospital e eles aplicando remédio forte em mim, pra mim não... Porque o médico não chegava pra poder pôr no lugar. Rapaz, que situação. E eu ia voltar pros Estados Unidos, a cidade que eu tava, fazer divisa com o Arizona. Eu falei, vou pros Estados Unidos semana que vem. Aí me lasquei, não fui pros Estados Unidos. Minha passagem era de volta pro Brasil, deram uns 15 dias pra frente. Errou. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de toda essa trajetória sua internacional, mas vamos falar do começo da carreira. A gente tá falando aqui, hoje você é mundialmente conhecido, né? Monta aí nos grandes rodeios nacionais e internacionais, mas eu queria que você falasse um pouquinho tanto de você quanto as pessoas, os peões de boiadeiro, que a gente começou na época dos peões de boiadeiro. As dificuldades que o competidor, as dificuldades que um competidor enfrenta no início da sua carreira. Não é só em questão de conseguir inscrição, mas também a dificuldade, às vezes, de uma viagem. Quantas e quantas pessoas viajam de ônibus, pegam carona até chegar no rodeio, porque até você conseguir o seu nome, até você conseguir credibilidade dentro do mercado, o caboclo peleja bastante, né? Nossa senhora, cara, peleja. E muitas vezes quando... Às vezes você, que nem fala aquela oportunidade de você pedir a Deus, mas você tem que estar regando, né? Da planta, pra hora que você tiver a oportunidade, você tá preparado ali, né? Exatamente. E tem muitas vezes que também que a pessoa corre tanto atrás, surge a oportunidade e ele não tá pronto. Tem muitas coisas assim. Então, é uma trajetória, cara. Você tem que correr num trilho muito certo, muito certo ali de tudo, de alimentação, de treino, de tudo, cara. Porque as oportunidades são difíceis. A hora que aparecer, pra você estar preparado, né, cara? Você tem que estar muito preparado. Você já deve ter visto muitos competidores, muitos amigos seus desistindo no meio do caminho. Nossa senhora. Eu agora, até os outros dois meninos que veio aqui outro dia, o Leandro e o Rodolfo. Isso. E eles começaram a treinar comigo. Esse comentário. E eu falei pros dois, eu falei, vocês dois é o último que
que eu vou ensinar, cara, porque eu não aguento mais. Passou uns 9, 10 por aqui já, cara. Passou mesmo. Mas eles veem a dificuldade e para, cara. Nem na metade do caminho chega. Tem dificuldade, porque o bareback, ele traz muita dificuldade pra você preparar seu físico. O equipamento é caro. Hoje, uma luva de bareback aí, se você for comprar uma nova, você vai pagar uns 3 cacetados. Você trouxe aí um equipamento, né? Podemos mostrar? Pode, claro. Esse Aqui, é o equipamento pro bareback. Isso. Que a luva, cada um tem a sua, né? Porque é a medida da sua mão aqui, né? Ela tem os calços, tudo aqui, ó. Ah. Você está usando. E a alça também, no meu caso, a minha é 9. A luva também é 9. Eu gosto de usar o mesmo tamanho da... Tem gente que prefere a alça maior, tipo uma alça 10, numa luva 9, para estar chegando no tamanho aqui, fazendo os calços. Eu não prefiro o 9 e o 9. Mas deixa eu entender. Cada competidor, obrigatoriamente, ele tem que ter o seu equipamento. Isso. Isso antigamente a gente não via, principalmente na cela. Eu via muito lá no Clube do Laço os competidores que às vezes emprestavam o equipamento. Hoje não existe mais isso. Cada um tem que ter o seu. É regra ou assim, é uma coisa pessoal? É regra e pessoal também. Por causa até mesmo, por causa da numeração, né? Que nem você está falando. Tem que ser ajustado. Eu acredito que tem alguma pessoa que seja responsável por fazer o equipamento personalizado para cada competidor. Por exemplo, para você falou que é o número 9. A luva e também a alça, certo? A alça 9. Certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acabou de deixar bem claro. É muito caro. Quanto que custa uma luva dessa? Uma luva hoje de bareback, se for... Fica em 450 dólares. 450? Dá 3 mil alguma coisa, é isso? Isso. Certo. Uns 3,5, mais ou menos. Uhum. Um amigo meu vai vir amanhã, quarta-feira. Ele sai dos Estados Unidos para vir para cá e ele comprou uma nova lá, ele vai vir treinar comigo. Olha que legal, até tinha esquecido disso. Uhum. Ele mora em Decatur, junto com os meninos que moram na PBR lá. Sim. E ele vai estar, o Henrique, manda um abraço para ele, Luiz Henrique. Ele vai estar vindo para cá amanhã para poder, vai passar uns dias comigo treinando. Vou voltar para lá afiado. E ele comprou uma luva e ele pagou isso, 450 dólares na luva. Olha pra você ver. Uma alça dessa tá 900 dólares. Nossa, nós estamos falando um dinheiro alto aí, hein? Atrai... É um investimento, né? É um investimento. Ó, o competidor de rodeio hoje, touro, cavalo, bareback, enfim, provas, enfim. O investimento que um profissional ele tem que fazer em equipamentos é a mesma coisa de, por exemplo, se o cara estudou para ser um doutor, ou o cara estudou para ser um dentista, ou vai abrir uma oficina mecânica, ou seja o que for. Ele tem que ter esse investimento para poder atuar na área. E para quem vê hoje um competidor, muitas das vezes com a calça toda surrada, com a calça suja, não imagina o que ele tem de investimento para ele poder chegar num evento, né? Para chegar numa edição de um rodeio profissional. Nossa, gastou muito, sofreu muito. Que nem o povo falar que assim, muitas vezes fala, traia no faz peão, faz. Faz, né? Aqui faz. Por exemplo, a minha alça é essa daqui. O posicionamento dela em cima do cavalo, por exemplo, o cavalo tem a cernelha mais assim, eu tenho que achar o ponto dela certa, que é o ponto do meu braço que tá teipado também. Talvez eu teipo o braço mais assim, eu tenho que achar o ponto certo da alça. É muita coisa. Levanta só um pouquinho, por favor, o equipamento para a câmera pegar bem certinho. Esse é o equipamento do bareback. Esse é o equipamento do bareback. Certo. Bacana demais. Rigging chama. Como é que chama? Rigging. Olha. Rigging. Aqui a gente fala alça, né, de bareback, mas rigging. Tá Entra certo. um pouquinho apertada, mas no meu caso aqui, ó. Pra você ver que Entra justíssima, né? justo. Mostra no foco ali na câmera pra gente. É assim, ó. Olha pra vocês verem, gente, o que um competidor De de bareback Passa. Olha por Passa. que escapou a minha mão do meu braço. Cara. Aí pra tirar, ó, aqui você não vai tirar nunca. Aham. Pra esse lado aqui nunca você vai escapar.
Nem aqui escapar. Limpos, pelo menos, né? Já tem esses calços aqui e aqui. Pra tirar, você tem que abaixar o seu cotovelo aqui e tirar. Então é isso que você ensina, então, para as pessoas que te procuram. É, não só isso, mas é muita coisa, né? Mas eu explico isso daí porque... Para as pessoas que são leigas, explica um pouquinho da forma técnica o que é a modalidade bareback no Brasil. Ainda passa... Aonde que vem a origem do bareback? O bareback ele nasceu no Colorado. No Colorado. No Colorado. Certo. Primeiro foi Nem, foi em Pecos, no Texas, eu acho. Sim. Aí os rodeios começaram no Colorado. Uhum. O primeiro veio a sela americana, Sim. depois o bareback, e depois que veio o touro. Certo. Depois que veio o touro. Uhum. Igual no Brasil também, primeiro veio o rodeio em Cutiano, né? Uhum. Depois que veio o boi, que o João Procópio trouxe, né, o touro pra cá. Sim. Os americanos, eles estão na base aí de uns 80 anos. O rodeio Brasil tá bem assim. Estão tudo bem atrasado. E o que você acha? Felizmente, né, cara? Na sua releitura, o que você acredita que possa ser feito aqui no Brasil para mudar esse quadro do bareback? Porque é uma categoria do nosso rodeio que a gente só vê nos grandes rodeios, Isso. né? Até mesmo rodeio em cavalo. A gente viaja há muitos anos com rodeio. Hoje, não sei, você pode me falar, o que atrapalha hoje para ter mais essa modalidade nos rodeios? É um investimento? É a falta de interesse? O que você interpreta como... Faça uma releitura na sua opinião. É que é pelo fato de não ser a cultura nossa aqui, né? Teve uma época que teve bem bom o bareback no Brasil. Foi na época do circuito Top Team Cristal. Sim. Não sei se você acompanhou. Lembro, com certeza. Então, foi... Na minha opinião, foi a melhor época do rodeio no Brasil, assim, pra gente. Aham. Tinha... Semana passada, a gente tava treinando, tava contando pra um amigo meu. Chegou a ter 5 fins de semana, a gente ficava direto na estrada, 6 fins de semana. Fernandópolis, Cajamar, São José do Rio Preto. Era um atrás do outro, cara. Era um atrás do outro até o Barretos. E infelizmente hoje a gente não tem. Quem apoiou, mas a gente foi o Circuito Cristal, o Top Team Cristal, né, que é do José Wilson, que era do José Wilson, né? Você lembra muito bem? Aham. Hoje tá voltando aí, até agora vai ter a primeira etapa, em junho, chama Rodeio pela Vida, que é do José Wilson, do Leandro Baldissera, que é o dono da Pro Horse. Você já foi campeão? Do Henrique Prata, em 2022. Ganhei empatado, Bacana. Agora tem ele em junho. Junho agora? Que é os proprietários da Pro Horse, tem o Leandro Baldissera, o Henrique Prata e com o José Wilson que faz esse circuito aí. Junto com o Chiquinho, o Leandro Medeiros, quero mandar um abraço pra eles aí, grandes profissionais também. Cara. Trabalho com coração, cara. É bonito você ver o jeito que o povo trabalha e quer fazer o rodeio, quer que o rodeio do cavalo flui. Eles amam mesmo. Defende a cultura, né? Defende a cultura. Levanta a bandeira de verdade, né? É diferente você viver com esse povo, cara. Você sente a energia de cowboy mesmo, faz porque ama mesmo, não faz pelo dinheiro nem nada. É top demais. É gostoso. E lembrando daquele menino, né, com aquele menino sonhador que saiu lá da região norte de São José dos Campos, cheio de sonhos, né, dos seus ideais, vendo você nessa trajetória de grande sucesso. Fala pra gente, quantos títulos você tem hoje? Nacional e internacional? Cara, eu assim, de cabeça eu não sei tudo, mas tem bastante. Tem bastante final, cara. Nos Estados Unidos, uma vez eu entrei em 9 final em seguida. 9? 9 em seguida. Lembra? E da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tive um campeão só. Mas segundo, terceiro, era direto batendo na trave. Eu lembro o primeiro rodeio que eu cheguei lá, aí eu morei com um campeão mundial lá, o Kelly Timberman. Olha só, você morou com ele? Morei com ele. Caramba! Pra eu chegar até ele lá, cara, foi uma loucura que... Nossa, até hoje eu não acredito se não teve convite com ele. Nós viramos grandes amigos. Até hoje ele fala my brother.
adicionei ele no Facebook, né? Eu falei, putz, será que é ele mesmo? É fake, não é possível. Isso foi em 2015. Sim. Aí ele me aceitou lá. Aí curtiu umas 2 fotos minhas. Eu falei, é fake, ele não ia curtir minha foto, né? Esse cara vai curtir minha foto. Aí depois eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou, eu tô, assim, bobo de achar que tem... De descobrir que tem um bareback no Brasil e tal. E com os cavalos do Chris Harris, que a Pro Horse foi lá e comprou do filho do senador do Texas, uns cavalos lá. E tinha esses cavalos aqui pulando, que eram os mesmos que pulavam nos Estados Unidos, do Chris. E aí ele ficou abismado. Aí eu falei pra ela, meu sonho é ir pros Estados Unidos, só que eu conheço os peão de boi, só que tá aí, que o João Ricardo Vieira, os meninos tudo moram no Texas, eu queria ir pro Wyoming. Meu sonho é conhecer o Wyoming. Aí ele pegou e falou, agora você tem um amigo aqui. Olha Eu só. falei, mentira. Ele falou, tem. Agora você tem um amigo aqui e você pode vir. Eu falei, eu tirei meu visto. Tem 30 dias que eu tirei meu visto. Ele falou, você é um homem incrível. Falou pra mim, eu falei, não é possível, cara. Ele falou, eu vou comprar minhas passagens. Aí ele falou, pode comprar que você tem um amigo aqui. Olha que Isso bacana. foi numa sexta-feira. Ah, Aí a gente viajou, uma ex-namorada minha, viajamos pra praia. Aí eu abismado, né? Eu falei, será que é ele? Eu falei, vou pedir o WhatsApp pra ele. Pedi, ele passou, né? Fomos conversando, ele passou a localização dele lá pra mim, eu via o rancho dele lá, tudo. Aí na segunda-feira, quando era 1h30 da madrugada, minha ex-namorada manda uma passagem pra mim. Falou, olha o valor dessa passagem, 1.600, ida e volta. Eu falei, não é possível. Essa mulher tá querendo mandar eu pra longe dela, cara. Achando só passagem de madrugada, né? Ex, né? Eu falei, ah, mas que sorte, né? Aí deu certo que eu comprei essa passagem e mandei pra ele. Aí ele ficou abismado, ele falou, você é um homem incrível. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, eu só acredito a hora que eu chegar lá, cara. E encontrar esse cara, porque eu não tô acreditando, cara. Aí nisso um amigo meu tinha ido mexer com um cavalo de prova no Colorado, em Denver, no Colorado. Eu ia descer lá, o André Coelho aqui. Ah, sei. Ele tava em Denver. Aí eu falei, ô André, se der B.O. lá, rapaz, você me busca no aeroporto. Que eu não tô acreditando até agora, só a hora que eu vi ele mesmo. A hora que eu desci lá, cara, passei a imigração, eu vi o homem lá, eu falei, é ele mesmo, cara. Meu Deus. Puta merda, cara. Imagina Parecia só. quando você abria as portas da esperança, você lembra que a pessoa entrava? Lembro. Então, mas foi a mesma coisa. Falei, Que emoção, não acredito, né, que emoção. Aí eu logo olhei na fivela dele, campeão mundial da PRCA. Nossa, eu falei, não acredito que eu tô vendo uma fivela dessa, tô vendo um cara desse, cara. Falei, não é possível, cara. E quanto aprendizado você não deve ter, Nossa né? senhora, cara. Pô, com um convívio com uma pessoa dessa, eu acho que não somente pelo fato de estar ao lado de um grande campeão, mas as conversas, né? As coisas particulares que a pessoa... Tudo. Né? Eu acredito que você volta com uma outra cabeça, né? É, nossa, nós choramos junto. Eu e ele choramos junto, discutimos, brigamos, sorrimos junto, viajamos junto, montamos junto. Nossa, foi... Se falasse pra mim, o que você queria voltar na sua vida hoje? Eu não queria nenhum título meu, eu queria voltar pra esse dia aí, cara. Meu irmão, pegando um gancho sobre o que você está me contando aqui, contando para os nossos telespectadores aqui no território de Peão, leve isso para sua vida. A história que Deus escreve, borracha nenhuma consegue apagar. Então essa história, ela estava escrita por Deus para que você vivesse tudo isso, para que você fosse até lá, convivesse com um grande baluarte, um grande profissional do rodeio mundial e que você pudesse cada vez mais acrescentar nos seus currículos, na sua trajetória e também no crescimento profissional, espiritual e pessoal, né? Eu tenho certeza que é uma coisa que nunca na vida você vai esquecer. Nunca na vida. Rapaz, eu chegamos no restaurante lá, fomos comer, né? Ficou uma burdoada, cara. Eu falei, nossa, fudeu, agora eu vou pagar isso daí, né? Pra não ficar feio, né? Porque aí tinha andado 400 quilômetros pra me buscar. Ah, então... Aí eu falei, não, vou pagar. Aí, na hora que eu vi a coisa lá e tal, puxei pra pagar e puxou na minha mão. Falei, puta merda. Eu falei, não, eu vou pagar. Ele falou, não, a próxima você paga. Eu falei, tá bom. Aí parou pra abastecer. Aí eu já tava até com calor no corpo. Eu falei, não, eu vou pagar agora, deixa que eu pago. Aí ele começou a subiar e brincar comigo. E abastecendo, e me zoando. Eu falei, deixa eu comprar uma lata de fumo ali então. Eu falei na conveniência e comprei uma lata de Copenhague lá.
E vim e falei pra ele, eu vou pagar. Ele falou, não. Ele falou, antes de você vir pra cá, eu custeei pra você um patrocínio pra cobrir suas alimentação, hotel, inscrição e gasolina, gasto. Você tá brincando. Ele me ajeitou um patrocínio lá. Eu tinha levado dinheiro, levei um pouco de dólar lá e gastei comigo. Festa e roupa, o que eu fui viver também, né? Nossa Eu fico Senhora. pensando uma coisa, né, cara? Analisando o que você tá falando aqui, cara. Imagina Nossa só um Senhora. cara desse aí. Que ele... É porque ele realmente acreditou em você, gostou de você. Isso, agora né? você matou a charada. Um amigo meu encontrou com ele depois no Texas. Aí falou, eu sou amigo do Thiago Alcântara. Aí ele pegou e falou, ele viveu comigo. E eu fui duro com ele desde o início, eu vi o dom que ele tinha. Eu vi que ele realmente era um cowboy, só estava vivendo no lugar errado. Falou desse jeito pra mim. Falou pro meu amigo, aí meu amigo me mandou, eu falei, não acredito. Aí nossa, aquilo lá me deixou pra cima. Que não Qual que é o falei, maior nossa, ensinamento que você trouxe dele? dele? A humildade, cara. A humildade. Serviço, trabalhar duro, trabalhar... Não é negar qualquer tipo de serviço que você pegue, você trabalhar duro pra treinar. Você não... Em tudo você ir até o fim, até fadigar. Se você estiver trabalhando para algo, fazer perfeito, sempre ser o primeiro. Se você for treinar, enquanto você não sentir a sensação de fadigado, você não para de treinar. Você tem que fadigar. No serviço seu, você vai até o fim, você faz perfeito. Todas essas coisas, assim, e humildade, muita humildade, cara. Esse você acredita que é o maior segredo do sucesso? Trabalho duro, Dedicação, humildade. perseverança, humildade. Humildade. Bacana demais. Tô gostando demais, hein? Tem bastante coisa aí vindo por aí. Senhora, tem. Nossa. Eu vou puxar um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais história aqui do Thiago Alcântara, né? Esse grande competidor do bareback que vem contando as histórias aqui do Brasil, o que ele passou, tudo o que aconteceu com ele lá fora. E você fique ligadinho aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e segue a gente também lá no Instagram oficial, Locutor Malboro. Mais uma vez, quero agradecer aí aos nossos colaboradores, os nossos patrocinadores. Vamos juntos. Daqui a pouquinho a gente volta com o Thiago Alcântara.
Esperança. Empresa familiar desde 2013. Vem fazendo o melhor para lhe atender. Padaria Esperança, que também é restaurante e lanchonete. Todos os dias servindo café da manhã e no restaurante servindo marmitex e prato feito. Temos também aquela cerveja gelada. Traga sua família para experimentar as nossas delícias. Avenida André Franco Montoro, 340 no Residencial Esperança. De volta aqui com o Território de Peão, quero mandar um abraço muito grande ao meu amigo Silvio. Silvio, um abraço pra você, um abraço a todo o pessoal da Equinovale, os melhores cavalos, a melhor criação de cavalo de Caçapava, tem aí cursos de rédea. Olha, eu vou deixar aqui um Instagram do Silvio Lima, para que você conheça um pouquinho do trabalho dele, para que você também conheça o trabalho do Aras Equinovale e para que você também possa estar aí se inscrevendo e vivendo tudo isso que você tem guardado, que o pessoal lá da Equinovale tem guardado para você e para sua família. Os melhores cursos, as melhores criações de cavalo você encontra em Caçapava, na Equinovale, com o meu amigo Silvio Lima. Um abraço muito grande. Quero mandar um abraço também a todo o pessoal aí, o meu grande amigo Damião, todo o pessoal do Supermercado Tomazini, o Supermercado da Família. O nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado, tá bom? Os amigos também da Cimarrão Joias, o melhor da joia gaúcha, as joias de alpaca que o Marlboro usa é da Cimarrão Joias, diretamente de Pelotas. O nosso abraço, o nosso carinho. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Juscelino, todo o pessoal lá da Padaria Restaurante Esperança. O nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. O nosso abraço também aos amigos aí da Fish World. Todos que gostam de carpas, gostam aí desse mundo fish, o pessoal da Fish World tem a melhor qualidade em carpas de Taubaté e toda a nossa região. Quero mandar um abraço também ao pessoal da JC Brits, os amigos de Minas Gerais que acompanham o nosso trabalho, que são patrocinadores aqui, oficial do Território de Peão. Nosso abraço, nosso muito obrigado, tá bom? Hoje, o Thiago Alcântara, esse grande competidor do Berbeck, vem contando as suas histórias, a sua trajetória. A gente se conhece desde criança e que prazer, que privilégio ter você aqui na minha bancada, viu, meu irmão? Para contar um pouquinho de tudo isso que você já viveu dentro do rodeio brasileiro, sua trajetória de vida e aonde que você ainda vai chegar, né, com tanto talento, com tanta determinação e com tanta fibra em estar aí dentro dos grandes rodeios mundiais. É um prazer, um privilégio ter você aqui, viu? O prazer é meu. Agradeço muito pelo convite, o prazer é meu. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de carreira internacional. Queria que você falasse um pouquinho também de saudade, queria que você falasse um pouquinho de emoção, né? Eu fiquei sabendo... Como é que chama o tio? Meu tio Benigno. Benigno? Foi meu maior incentivador aí, né, cara? O maior incentivador. Desde de criança, cara, tinha 5, 6 anos, me queria levar pra roça, pra montar em cavalo, essas coisas. Ele sempre foi rígido comigo, meio chucrão, meio rígido comigo. Eu lembro, às vezes, os cavalos empacavam comigo e não deixavam eu descer. Né? Aquele jeitão chucro. O cavalo empinava, caía por cima da gente. E ele sempre me encorajando, querendo me ensinar. Me ensinou a tocar berrante, desde criança. Eu lembro que tinha um concurso de berrante lá perto de casa. Não a cavalgada que tinha lá. Os 5 primeiros que tinha, teve os 5 anos, eu ganhei os 5 em seguida. É mesmo? Caramba. E ele foi meu maior incentivador. Infelizmente, hoje ele teve um probleminha de saúde lá, teve um AVC, mas tá bem. Queria mandar um abraço pra ele. Foi meu maior incentivador que me incentivou, né? A voz embarga, né, irmão? Quantas lembranças, quantos momentos que você deve ter vivido aí ao lado dele. Hoje tá com esse probleminha de saúde, mas eu tenho certeza que vai tirar de letra. O principal é ter as pessoas que amam ele próximos dele. Sim. E as pessoas que valorizam tudo aquilo que ele pôde oferecer, né? E falando de saudade também, no rodeio assim, bem, a gente posta lá, posta todas as coisas quando está fora mesmo, mas não posta o sofrimento, né? A saudade, tudo que você passa daqui do Brasil, de tudo, é complicado, cara. Nossa. Lá, eu lembro o Testinha,
que ganhou o The América agora. Aham. E ele falou pra mim, rapaz, que a linguajar nosso tem que falar que é peito seco mesmo. Se aguentar 40 dias, passou 40 dias, vai embora. Mas dura os 40, primeiros 40 dias, dá saudade mesmo. Da Imagina. casa, da mãe, de tudo, cara. Não é só as dificuldades dos animais, tem dificuldade de tudo lá. Lá pra você conseguir vencer, você pode ser o cara mais duro que for. Mas se você não vencer isso, cara, se não tiver estrutura psicológica, familiar, desista. Não é que desista, mas não vá arrumar isso primeiro para depois você dar certo lá. Certo. Porque se você for para lá com um problema em casa, cabeça atrapalhada, psicológico atrapalhado, você não querer ser um atleta de verdade, nos Estados Unidos você não vai romper, cara. Você pode ser o mais duro que for. Eu sei disso, eu já vi isso. Já vivi isso lá. E gente do meu lado. Estrutura você primeiro. Porque aí você poder romper lá. Esses meninos mesmo, o José Vitor Leme, Guilherme Marque, o Kaique, Pacheco, esses meninos são muito atleta, cara. Muito atleta. Um psicológico muito Disciplinado, né, forte. também. Disciplinado. Psicológico muito forte, cara. É tudo, alimentação, é tudo. Segue a risca mesmo, cara. São atleta mesmo. E também tem a estrutura que eu falei, de familiar, de uma boa mulher do lado. Você acha que isso aí é um dos principais pilares para o sucesso desses competidores? A disciplina? A disciplina. É? Disciplina, humildade. Você tem que ter muita disciplina, cara. Às vezes, se você tiver uma pessoa do seu lado tá te atrapalhando, te sugando ali, você não vai romper, cara. Não adianta. Se o seu psicológico atrapalhar ali, vai complicar. O que te puxa não vai te deixar treinar, deixar você focar. E você também, você tem que ter muita maturidade, o que leva um atleta para seguir em frente, para ir em frente é a maturidade, cara. Eu vejo isso em qualquer esporte. É a maturidade, cara. Às vezes o cara é duro, o caralho, pra montar, mas se não tiver maturidade, não vai. Disciplina, cabeça boa, esses trem tudo. Uma boa estrutura familiar, né? Ajuda Faz muito. toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Não tô falando de dinheiro, não precisa ser rico, não. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com estrutura familiar mesmo, a base ali de criança. De pai, de mãe, Deus. Né? A gente sempre esquece de falar de Deus, pensar em Deus. Né? Você tem que ter ali. Minha família é muito católica, eu sigo também. Você tem que ter Deus. Eu voto Nossa Senhora também, a gente, a maioria dos peões são. Você tem que ter muito ali à frente da sua vida ali, senão não você precisa ir na igreja ali todo dia, rezar o terço todo dia, não é isso. É rezar também, mas você viver reto ali, né? Viver certo. Com a base certa. Isso daí ajuda muito. Ô, Thiago Alcântara, aonde que você viu o manto de Nossa Senhora debaixo de um animal, por exemplo? Lugar nenhum, né, cara? Não tem. Só no rodeio mesmo. E a mãezinha Aparecida já deve ter te tirado de vários sufocos, né? Nossa Que senhora, nem cara. você falou que teve, né? Foi rompido, né? Eu lembro uma vez eu tava num rodeio, rapaz. Em Cascavel, final do campeonato, verdade. Aí eu peguei uma égua dura lá com a Space Mountain. Ah, tá. Uma perua, uma Kombi, a égua. E eu tava com a costela quebrada, rapaz. Eu tomei remédio pra caramba, suando, frio. Falei, nossa, a égua vai me matar. Pensei comigo, mas depois eu arrumei meu psicológico. Aí na hora de eu montar, eu fiquei, Maria, passa na frente, Maria, passa na frente. Eu não tava aguentando. Pai, eu não montei nessa égua, eu não senti nada, cara. É mesmo? Não senti nada. Não senti nada. Falei, ué, por que será, rapaz? E não senti mesmo. Não sei se é a remedieira que eu tomei ou ela pôs a mão mesmo. Aí eu fiquei todo o tempo. Antes de eu passar a mão na alça, eu falei, Maria, passa na frente, Maria, passa na frente. E eu não senti nada, rapaz. Bom, ótimo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você coloca a mãezinha na frente, quando você coloca a linha de pensamento, tendo a sua fé, tendo assim, um pensamento firme
Não, independente de qualquer coisa, eu vou, independente do que eu esteja passando, eu tenho a obrigação, eu estou aqui para isso, eu sou um profissional, eu sou um atleta, então eu tenho que ir até o fim. E quando você coloca essa linha de pensamento, eu acredito que as coisas se facilitam, né? É. Aí, rapaz, eu fui... Aí terminou o rodeio e tudo, né? Terminou a final lá, a cerimônia e tal. Aí eu fui dormir, fui pro hotel. Cara do céu, eu levantei de madrugada pra ir no banheiro, levantei engatinhando, cara. É mesmo? Não consegui levantar. Eu tava dormindo no chão, né? Aí eu levantei, rolei no chão pra eu poder conseguir levantar. Tanta dor que eu tava, cara. Eu falei, como que eu montei, cara? Não é possível que eu montei naquela égua desse jeito, cara. Tava quebrada aqui, minha costela de baixo aqui. Quantas fraturas? 2 fraturas aqui na parte de baixo da costela. Qual que foi o acidente, o pior acidente que você já sofreu no rodeio? Ah, acho que foi esse do México aí, rapaz. Uhum. Que se não escapasse minha mão lá, eu tava fudido, que eu tinha escapado da mão do meu braço, né, cara? Sim. Enroscado desse jeito aí que não mostrei a alça aqui. Eu acho que foi o mais assustador, assim, mas eu já quebrei já 5 vezes meu punho. Meu punho tudo torto. Já quebrei 5 vezes o punho. Meu bíceps é estourado. Essa bolinha do bíceps aqui desceu pra baixo. Nossa. Ah, também uma vez em Goiânia, fraturei a vértebra aqui do pescoço. Eu tinha quebrado a mão, cara, em Lençóis Paulista. Ah, Aí faltava 15 dias só pra Goiânia. E era campeonato, né, da Cristal. Eu falei, puta merda, eu não vou fazer a final do campeonato, nem preciso fazer essa final, cara. Eu falei, vou pra Goiânia, eu tem não que ter vou. muito psicológico, né? Tem. Aí eu falei, eu vou, uma mão quebrada? O que é uma mão quebrada? Não é nada. E fiquei no gelo na água quente pra desinchar, desinchou. Eu falei, eu vou. Aí eu falei pra moça lá, eu falei, eu vou, pode escrever que eu vou. Aí Goiânia, aí cheguei no primeiro dia lá pra montar, minha mão escapou com 7 segundos e 7, rapaz. Aí eu caí e fraturei aqui o pescoço. Aí eu tinha que voltar no médico na terça-feira pra ver minha mão. Aí ele tava voltando ao almoço, eu subi no elevador com ele. Eu falei, a mão tá boa. Eu falei, meu pescoço fudeu, cara. Tô sentindo muito ruim, cara. Vim no avião, gemendo de dor. Ele falou, senta aqui. Aí eu sentei na cadeira e deu uma palpada aqui em mim do jeito dele lá e falou, ressonância urgente. Nossa. Aí já marcou ressonância no inverno, eu no hospital, no frio do caramba lá, dentro daquele negócio lá, rapaz. E como que você recebeu essa notícia? Eu acredito o seguinte, Thiago, quando o médico fala para um atleta, olha, você vai ter que ficar por tanto tempo parado, fora das arenas, deve ser um balde de água fria, né? Mas eu vou assim mesmo. Aí eu vou melhorar. Ele pensa assim, eu vou comer direito, 10 dias o osso cola, 12 dias o osso cola, vou voltar a treinar e vou pro rodeio. Se é desse jeito, cara. Nossa, eu pelo menos. Aí tinha Americana. Falei, como que eu não vou em Americana, cara? Aí liguei, eu falei que eu ia pra Americana. Caí no tempo também, porque eu senti o pescoço, cara. Égua rodando comigo. Caí. Falei, puta merda. Eu falei, agora não vou no Barretos, cara. Nossa. Aí agosto chegava o Barretos. Isso foi em 2014. Aí em junho, eu falei, eu vou montar não, cara. Vou cuidar do pescoço. Aí cuidei, chegou o Barretos, eu fiquei em terceiro no Barretos, cara. Com todas essas fraturas? Com todas as fraturas Olha de aí que- mão, de pescoço, costela. A história Eu já fiquei em estava terceiro. escrita, né? Já estava escrito. Deus já tinha escrito. Já. E vai escrever muito, hein, se Deus quiser. Amém, com certeza. Vamos falar um pouquinho da sua carreira internacional. Queria que você contasse algo assim que aconteceu lá fora, que você possa passar para os nossos telespectadores. Rapaz, o primeiro rodeio que eu fui lá, cara. O Kelly me falou, né? Você quer treinar mais ou você quer ir? Eu falei, eu vou. Aí ele falou, tem esse rodeio em Case. Case, no Wyoming. Case é a cidade do meu ídolo cantor, chama Chris Ledoux. É fã? Eu sou demais. É Eu mesmo? sou, Já viu o show dele lá ou não? Não, ele morreu em 2005. Ah, Ele montava em Berbeck também. Ele é campeão mundial. entendi. Quem anda comigo sabe. Ele veio ouvindo country comigo de lá, que eu amo as músicas do Chris Ledoux. Eu gosto. Nossa. E era a cidade do Case. Ele falou, você vai montar em Case, na cidade de Chris Ledoux. A lágrima já desceu. Eu falei, não é possível, cara. Nossa. Cheguei lá, rapaz, alça pra todo lado. Aqui a gente vai montar no máximo aí 7 peão por dia, né? A turma que divide.
Cheguei lá umas 20 alças, assim, eu falei, não era pra eu vir, cara. Falei, puta merda. Caramba. E ele sempre brincando comigo, relax, relax. Ele falava assim pra mim, né, pra mim ficar tranquilo e tal. Aí o rapaz veio um cavalo que eu ia montar lá, chulapa de um cavalo mesmo, falou, Os cavalos de lá é é diferente? muito grande. É, né? Muito grande. O peito deles é essa largura aqui, cara. É Tá, muito... mas daí como é que funciona em questão do equipamento aí? Daí um outro equipamento que você Não, leva? é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Ah, tá. Só que tá muito trabalho pra colocar. Vai abrindo a alça, você tem que ir ajeitando e ajeitando pra não descer no pescoço do cavalo, pra ajeitar certo o posicionamento. Aí eu falei, puta, não era pra eu ter vindo, cara. Aí eu falei, ele perguntou pra mim, cara, se eu queria vir, eu não devia ter vindo, cara. Fiquei pensando, Mas né? a fé, né? Não, e ele me mandando positividade. Ele veio, chegou uma hora comigo, ele viu o jeito que eu tava. Aí ele conversou comigo e eu tinha que acreditar mais em mim e tal, não sei o que lá. E aí eu falei, verdade. Aí comecei a fortalecer meu psicológico, comecei a trabalhar meu psicológico. Aí nisso já começou as músicas, começou as coisas. Eu falei, vou pra cima. Tá Vou certo. pra cima. Eu fiquei em segundo. Segundo? Segundo. Que benção, rapaz. Meio Você nasceu de pra 20, vencer, cara. é. Você nasceu pra Em vencer. segundo. Por isso que eu falei do privilégio, da satisfação de ter você aqui. É. Além de um amigo particular que eu tenho desde a infância, né? Um grande competidor, um grande atleta, um grande homem. E isso pra gente é uma satisfação ter dentro do território Obrigado. de peão. Nossa. Você aqui, viu? Obrigado Como é que demais. chama o rapaz que tá acompanhando você aqui? É o João Pedro. Oi, João Pedro. Vou ensinar ele a montar. É mesmo? Se vira alguma coisa, né? Tá certo. Dedicar. Bom demais. Bom demais. Vamos falar um pouquinho agora. Bom, deixa eu puxar aqui um assunto pessoal com você. O berrante, você ainda tem? Tem. É mesmo? Esse mesmo aí. O mesmo. Que eu ganhei umas 5 vezes lá. Esse daí não sai de lá nunca. Eu tenho lá umas coisas lá que eu ganhei do meu avô, cara. Umas coisas de alpaca que eu ganhei do meu avô, tudo guardado lá. Esse berrante vai ficar pro resto da vida lá, guardado. Capo 3 coqueiro. Bom demais. Nossa. Nós estamos conhecendo o Thiago Alcântara, atleta, É. campeão, cowboy. Mas quem que é o Thiago Alcântara dentro de casa? O que gosta de comer? É família? Eu já vi que você tem família. Eu sou família, cara. Tem minha tia lá que vive com a gente, hoje ela casou, né? Casada, mora em outro lugar, mas ela sempre vai lá em casa lá fazer o almoço, tá cuidando da gente lá. E quando eu viajo, eu sinto falta da comida dela. E igual da coisa simples, o arroz, o feijão, a carne, Bom, legumes. maravilha. Só. Não sou cheio de coisa assim, não. Eu tenho as quantias certas que eu compro pra não engordar nem nada. Mas é isso daí, eu gosto do básico. Não sou nada de frescurento nem nada. Eu gosto Tá, do e como básico. atleta, como que é a sua alimentação? Eu como 3 em 3 horas, cara. De 3 em 3 Eu horas? levanto 5h30, 5h20, 5h30 todo dia. Aí, quando é umas 10 para 6, assim, 6 horas, eu como banana com aveia, mamão, as coisas. Aí, 10 horas... Não, 9 horas eu como ovo. Como uns 4, 5 ovos, 6 ovos batidos. Ou às vezes, se eu for comer se eu for comer ele só batido, se eu for comer ele com pão, eu diminuo. Aí depois de 3 horas de novo eu almoço, depois de 3 horas eu como de novo, ainda assim. Aí chega uma hora que eu corto tudo aí de noite, eu não como pra poder amanhecer seco, essas coisas. Tem todas umas Mas coisas. tem alguma diferença na semana de uma competição? Aí eu como bastante massa, É? pra me dar gás. Como eu tenho os horários certos de eu comer e como que vai me dar gás. Tá certo. Vai me conseguir manter ali. Carboidrato, com bastante carboidrato. Bom demais. Bom, deixa eu chamar aqui o comercial da Costa Chips, que é a melhor pururuca do Brasil. Acompanha aí, Costa Chips, a pururuca do rodeio brasileiro. Thiago Alcântara, queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre Cheyenne. O que aconteceu por lá? Rapaz, eu tinha um sonho de ir naquele rodeio, cara. Nossa. Quando eu desci no aeroporto, né, eu tava indo embora pra Casper, lá no Wyoming.
Aí passamos em frente a Cheyenne. Eu falei, puta merda, Cheyenne, fiquei doido, né? Aí ele falou, on Big Road e tal. Eu falei que eu sabia, né? Eu falei, é meu sonho. Eu falei, eu assisti o filme do Lenny Sim. mais de 50 vezes. Eu falei, minha primeira namorada eu conquistei com o filme 8 segundos. mesmo? Prestei a Mas vida pra você ela. não fez pra ela assim, não, né? Igual assim, né? Não, Vem cá. Igual ele cheguei fazia. fazendo. E eu a vida inteira assisti esse filme aí, cara. Meus 14, 15 anos, eu assisti quase todo dia. Falei, meu sonho é Cheyenne. E eu fui pra Cheyenne, cara. Eu não acreditei. Eu falei, chegou julho, eram as datas lá de Cheyenne. Ele falou, você vai pra Cheyenne. Eu fui pra Cheyenne. Eu quero que você me responda com as suas palavras. O segredo do sucesso de um cowboy, de um grande atleta, de um competidor e um campeão de rodeio nacional e mundial como você é viver, acordar, tomar café, almoçar, jantar, dormir e respirar o rodeio? É isso aí, cara. Dedicação. Dedicação. Você tem Amor que- pela profissão. Você tem que montar e assistir todo dia. Alguma coisa. Eu tenho umas maquininhas lá em casa, lá chama Spurbird, Buck Machine, O que é isso? que treina... Eu tenho uma pra treinar o tempo do cavalo pulando. Tipo assim, o cavalo tá pulando. Sim. Você tá esporeando ele. Aí você tem que... Por exemplo, ele suspendeu a... Ele saiu, você deu um markout nele. Aí deu o primeiro pulo, você segura e depois você vai esporeando ele. Você tem que devolver a sua perna antes dele chegar com a mão no chão. Ele é muito rápido, é explosivo. E eu tenho as maquininhas lá em casa que eu treino isso daí. Ação e reação. É, ação e reação. Eu tenho uma que mexe, que chama Book Machine, que é pra me treinar o tempo do cavalo. Aí a outra é pra me treinar força mesmo, de abdômen, pescoço aqui e a espora minha. Ela é difícil, muito difícil treinar. Mas eu treino ela todo dia, cara. Nem que seja uma vez por dia, todo dia. Acontece de falhar quando tá longe de rodeio, assim. Mas eu chego da academia e vou pra ela, cara. E o dia que eu não vou na academia, mesmo estando longe de rodeio, eu treino mobilidade, alongamento, mobilidade e a maquininha. Você tem que treinar isso daí, cara. Isso é lei. Isso é lei. E eu levanto de manhã, a hora que eu tô tomando café, alguma coisa eu tô assistindo, eu assisto vídeo. Um grande nome do Berbeck nacional. Luiz Carlos Moreira. Um grande nome do Berbeck internacional. Case Field. Um sonho que você tem que ainda não realizou. De América. Bacana. E você tá aí nesse caminho, meu irmão. É. Ó, eu quero falar o seguinte. Tudo aquilo que você não vivenciou ainda é porque ainda não chegou o momento. Mas eu tenho certeza que a sua trajetória, essa dedicação, né, essa vontade, essa sede de estar sempre aprimorando, sempre se dedicando e fazendo com que há mais portas, mais oportunidades para que você ganhe esse mundo, vão te levar ao sucesso. Você está usando aí uma fivela, queria que você mostrasse para a gente, pode levantar, a câmera vai fazer um corte aqui e a gente vai pegar essa fivela aqui, conta um pouquinho da história dela para nós. Isso aqui do rodeio de Cacilândia, rapaz. Cacilândia. É. Eu não tava nem inscrito nesse rodeio. Ah, é? E como é? Eu não... Conta um pouquinho dessa história. Eu não tinha 100% certeza que eu ia. Eu também falei, Você foi campeão em Cacilândia com essa fivela aí, quanto que você ganhou ela? O ano passado. Aí eu não tinha muita certeza se eu ia. Aí de última hora, uma semana antes, eu fiquei sabendo que eu ia. Eu falei, rapaz, sorte que eu tô me preparando, né, cara? Aí fui pra esse rodeio lá e ia montar uns dias diferentes, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí no primeiro dia eu fiquei em terceiro de nota, e no segundo eu passei pra primeiro. Aí chegou na final e eu tenho um cavalo lá que até agora eu não montei nele. Como é que ele chama? Segredo. Acho que é Segredo. segredo, né? É isso. E você tá doido pra revelar o segredo? Tô louco pra montar nesse cavalo, rapaz. Eu falei, hoje eu monto nele, cara. Ah, Hoje eu monto nele, pedindo a Deus pra montar. Aí minha mãe fica brava quando eu peço o cavalo. Minha mãe me acompanha muito, é meu braço direito. é mesmo? É. Como é que ela chama? Eneida. Eneida? É. Alô, dona Eneida. Olha, quero falar pra você da satisfação, do privilégio de, primeiramente, ser amigo particular dele, né? E ver o crescimento desse menino que a gente acompanhou a trajetória.
Um grande abraço pra você. E quando você tá lá nos States, lá, qual que é a saudade de uma comida que ela faz? Ah, um bife, cara, uma maionese. É? Ih, lá trem. Diferente, não tem lá, né, cara? Tem que se virar. O meu... O que a gente faz sai queimado lá, ou tem que comer um hambúrguer Tá certo. pra estrada. Bom demais. Conclui Então, aí. ela não gosta que eu peça o animal. Ela fala que eu tô tirando da mão de Deus. Fala, se você pediu, relaxa. Você entregou na mão de Deus, relaxa, fica na sua, fica tranquilo. Você não tem mal o que fazer. Você pediu, relaxa. Tá na mão dele, não tira da mão dele. Sim. Que aí eu fico escolhendo o cavalo. Aí eu falo, mãe, queria montar nesse cavalo, queria montar nesse cavalo. Ela falou, para com isso. Aí ela fica brava comigo. Aí eu pedi esse cavalo e não vê o cavalo, cara. Ela falou, não era pra você montar nesse cavalo, não era esse cavalo que ia dar o título pra você. Aí peguei uma égua, ela falou, puta, mas peguei logo essa égua, cara. Ela dá um pulo e roda. Mas roda, não tem como você esporear uma daquela, cara. Roda pulando pra cima. Eu falei, rapaz do céu, e agora, hein, cara? Vou ter que ir pra cima dela. É. Aí foi, cara, ganhei disparado na frente. Ela me deu uma boa nota na final. A maior nota do evento, 88 pontos. 88. 88 Que pontos. bacana, rapaz. Aí eu ganhei esse rodeio de Cacilândia, o maior rodeio do Mato Grosso do Sul. Foi uma honra pra mim ganhar. Aí ela pegou e chamou minha atenção. Ela falou, tá vendo? Você pediu o cavalo errado. Se pegasse esse cavalo, talvez você não tinha ganho. Verdade, né? É, E mãe sabe o que fala. Sabe o que fala. É. Vamos falar um pouquinho de equipamento? A espora, você trouxe? A espora que é utilizada no berbeck? Há muitas pessoas, cara, fala tanto do boi quanto do cavalo, sobre machucar, né? Eu dou sempre um exemplo, assim, um exemplo idiota, mas um negócio que eu pensei, eu acho que tem sentido. Sim. Se você tiver uma Ferrari, você vai deixar eu passar um prego na sua Ferrari? De forma alguma. Então, hoje os touros, os cavalos estão com o mesmo São- preço numa Ferrari. Exatamente. Mesmo preço ou tem boi quase de 1 milhão, 2 milionários. milhões. Exatamente. 2 milhões que Aham. tá custando. Esses cavalos mesmo da Pro Horse aí custa 500 mil, 800 mil. Tem cavalo que se for comprar nos Estados Unidos vai pagar 200 mil dólares, 220 mil dólares. O Leandro pagou. Hoje super bem cuidado pelo Chiquinho, pelo Leandro Medeiros. Grande campeão também, 4 vezes campeão do Barretos. Bem cuidado por eles. Então não vai deixar a gente machucar forma nunca. E ele é super amigo meu. E quando chega nessa situação assim de montar e tal, aí ele é rígido e tal, fica até uma situação meio assim, mas é o cuidado que eles têm, né? Conta essa Pra não história aí que eu gosto apertar de- e tal, é. Aí eu Você é aquele tipo de competidor da espora alta. ele fica em cima pra não apertar, pra tudo. É legal o cuidado que ele tem, o carinho que ele tem com os animais. Aí hoje eles caem muito em cima desse negócio aí de maltratar animal, ou espora, ou não sei o que lá, né? Não tem nada que machuque aqui uma espora dessa aqui, ó. Espora passando no rosto, ó. Olha aí. Aí aqui, a ó. câmera tá pegando E não em tô foco. passando levinho, não, aqui, Não, ó. eu tô acompanhando aqui. Ó, vai passar no rosto, ó. Não vai te O acontecer microfone nada. tá pegando a captação de áudio aí. Tá. Então, rapaz, é bom você trazer o equipamento que é utilizado no rodeio para desmitificar, né, sobre tudo isso que as pessoas que não têm o conhecimento falam sobre machucar animal, sobre... vamos analisar, né? Uma égua. O que um sedem tem para apertar numa égua? Ah, é tudo de lã ali, rapaz. Então. Tudo... Nossa. Mas não tem aquele negócio que as pessoas falam assim, não, que aperta... o Perto saco- o quê? Então, Então por que, é que isso a que eu tô égua falando. pula? A égua não tem saco? É Como isso que eu tô pula, falando. então? E vem postaram lá que vai ter o Vale Rodeio em São José. Vai, É. alô, Zé Carlos Nunes. Vamos trazer o Berbeck aqui, né? Com certeza Vai ser diferente. abrilhantar ainda mais o Vale Rodeio Show, né? Nós narramos lá o ano passado, graças a Deus. Ah, é verdade. Eu trabalho É isso. com o Zé Carlos, só pra você ter uma base. Eu comecei no Clube do Laço, onde que ele era presidente, lá do Clube do Laço, lá no Alto Santana, né? Ele e o Zito, o falecido Zito. Depois trabalhei com o Rafael Vilela, né, apresentando as bandas e os shows lá no antigo Barcelona Country. Nossa. Nossa senhora, pensa, num Não tempo podia bom. ir, eu tinha 10 anos de idade, não tinha Eu jeito. já, 11 eu já anos. tava na estrada fazia tempo. Só podia ir nas dança calda terça-feira. Na terça-feira do Zé Luiz. É. E agora o Zé Carlos voltou, né, ao lado da MP Produções, MP Promoções, do Márcio Pacheco, né? uma potência do Brasil também, né?
E... Fazendo olha, Bragança agora. Bom Eles demais. fazem o Marco Pacheco. Bom, e vamos, pensa com bastante carinho aí trazer Brasil. o Berbeck pro Vale Rodeio Show, que eu tenho certeza que vai brilhantar muito. Já falei, a gente ajeita pra trazer a melhor tropa. Ver o Leandro Baltacera montar, 12 vezes campeão do Barretos. O filho dele agora tá embarcando pros Estados Unidos, dia 6 de maio, pra competir lá na PRCA. E o Leandro pode estar vindo, mais competidor pode estar vindo, de nome. Campeão de Barretos, campeão nos Estados Unidos. Se ele fizer, dou meu nome, trazer as melhores tropas, os melhores peão do Brasil de Sela e de Berbeck. Vai ser um rodeio bonito. Você tem sua assinatura disso? Tem minha assinatura nisso. Bom demais. E então, falando do que postou lá, e o povo comentando embaixo. O quê? Que machuca, que não Ah, sei o que sim. lá, que maltava. Ô povo tonto, né, cara? Ô povinho, né, cara? Não machuca, não tem como machucar, não existe isso. Sim. Eu sei como que é bem tratado. O valor que é aquilo lá, é que nem eu dei o exemplo lá, né, de uma Ferrari. Você vai deixar eu riscar sua Ferrari? E é uma colocação muito bem feita. Você não vai deixar. Então o tropeiro também não vai deixar. Você sorteou o cavalo dele e já te olha de cara feia. E vai deixar você machucar o animal? Nunca na vida. Pensa assim nesse competidor, é duro. Aham. É que eles julgam, o povo julga muito assim as coisas de lá de trás, né? Hoje não, hoje os animais são atletas, a gente também é atleta. Os animais. Como que você enxerga o cenário hoje do rodeio aqui no Brasil? O que poderia ser feito para mudar essa visão de pessoas leigas, né, que acreditam no maltrato animal, que são contra o rodeio, enfim, o que você acredita? Você que viaja o mundo com o rodeio, que você vê lá, né, toda a tecnologia como que o rodeio é avançado lá, o que poderia ser feito aqui no Brasil, né? Eu falo assim nas leis, tá? E também de uma forma assim de divulgação. O que você acredita que possa ser feito para mudar isso no Brasil? Eles têm que ser mais bem informados também, eu acho, sobre os animais, sobre os competidores. Que nem, muitos também falam essas coisas aí por falta de informação, né? Informação certa. Nem lá fora você vai num rodeio, na entrada, assim, ou quando fala que vai ter o rodeio, não fala o nome de show, nem do cantor, nada. Fala do peão, do animal. Aham. Então lá eles conhecem. Por esse motivo, lá quando fala do rodeio, fala tal peão vai, tal animal tá pulando, tal não sei o que. Quando passa no jornal, é isso daí que passa. Não passa sobre o cantor, alguma coisa. Então as informações aqui é ao contrário. Até mesmo o Berbeck, eu acredito que muitas festas hoje não acontece o rodeio em Berbeck, né? O rodeio em cavalo, o rodeio em Berbeck, enfim, de uma forma assim geral, por causa que as pessoas falam assim, não, mas isso é um custo a mais pro evento. Então, para os competidores, para os peões de boiadeiro, né? Para os cowboys, né? Não tem uma verba que é destinada para os grandes astros do rodeio, mas tem milhões para gastar em shows. Tem. É complicada a coisa, né? Absurdo. Nossa, 2 shows por noite. A gente não tá falando mal de show, de artista, de nada, mas eu acredito que numa festa de rodeio, numa festa, num agro show, o que acontece? O rodeio, ele é o segundo plano. Tá sendo isso, né, cara? Não, é festa do peão, mas não... Cadê o peão? E lá fora é completamente diferente, né? Eu... Fala um pouquinho pra mim. Eu já vi algumas imagens, né? Lá o competidor, ele tem além da parte das imprensas que ficam em cima e tratam vocês como artistas mesmo, queria que você falasse um pouquinho dos camarins. Não é camarim, como é que fala? Ali o centro onde que vocês ficam antes das montarias? Os rodeios lá indoor são feitos em estádio lá, que tem basquete, beisebol, tipo, esse lugar que tem... Pera um pouquinho, para um pouquinho. Ô Duda, como é que chama aquele negócio lá? Que jogador de futebol tem? O cara fica lá embaixo, lá. É isso que eu quero puxar, porque eu vejo que lá só falta colocar tapete vermelho pra peão. Tem foto, tem não sei o quê. Como é que chama? Onde que o jogador de futebol fica ali embaixo ali? Eu esqueci o nome. Camarim, não, hein? Não é camarim, eu falei camarim aqui, mas tá errado.
Deixa eu ir no banheiro, vai pensando aí. Onde que o cara fica ali no... Vamos lembrar também, porque lá é muito diferente, né? Mostra assim o peão saindo de dentro. Né? Não, onde que o centro treina, quando dá o tempo do jogador de futebol, Então, isso daí mesmo que eu tô... onde que eles entram lá, onde que é mesmo? Tem outro nome. É bom fazer a comparação também. Ele falou de festa de peão, né? Fazer a comparação da festa dos Estados Unidos e aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a festa do peão, como você falou, não tem mais peão, né? Aê, vestiário! Vestiário, é. Aqui a maioria da festa de peão tem mais gente modinha do que peão mesmo. Lá nos Estados Unidos a tradição cowboy é muito forte, né? É. Você não postou mais nada no store, não, né? Não postei nada, só a foto lá. Daí eu tô gravando vídeo longo, daí você corta os trechos assim. Tá. Aí você posta no meu trecho. Aí tem bastante comentário ali, tá? Bombando no comentário. No Instagram? Deixa eu ver. Pode dar uma entrada aqui? Pode. Poxa, tem que pôr pra carregar. Tá vendo? Daí o vídeo que eu postei, não sei se quer que reposte agora, quer que espere um pouco. Não, depois não posto. Mexo com store. Senão depois eu fico falando. Eu só postei 6, só. Põe pôr pra carregar, só não. Tá gravando, Duda? Tá. Ô, Thiago, falando um pouquinho dessa diversidade de valores e de crescimos de valores. A gente vê que hoje o Brasil, ele é carregado os rodeios, os maiores rodeios do Brasil, com uma grade de show muito grande, onde o cara tem camarim, aquela coisa toda. Lá nos Estados Unidos, o peão de rodeio, o competidor, o cowboy, ele é mais valorizado do que nunca, né? Ele tem ali nos vestiários a foto, todo um preparo ali que é feito para cada competidor. Queria que você falasse um pouquinho de como que você enxerga esse cenário e como que você enxerga essa diferença. Lá varia de um rodeio pro outro também. Esses rodeios que nem quando a gente vê da primeira divisão da PBR, que é em Touro, nesse daí tem esse daí, que é os vestiários e tudo. E da PRCA também, quando é os rodeios grandes, rodeio indoor, que nem Houston, que nem teve agora o The American. Esses rodeios tem sim o vestiário, tem onde eles ficaram, pra se trocar tudo. Quando é final de Las Vegas. Alguns outros rodeios não, é tudo normal mesmo, é estradão e se troca na caminhonete mesmo. O que eu quero falar é sobre a valorização do cowboy lá. É completamente diferente, né? Lá você é visto como atleta mesmo. Isso. Lá astro, né? Um astro, cara. Isso no aeroporto mesmo. Quando você tá no aeroporto lá, eles perguntam se você é realmente um cowboy. Quando você fala que você e pergunta a modalidade. Olha que bacana. É muito legal. Aí você fala e já começa tudo ali. Nossa, quando eu tirei foto em aeroporto lá, cara, eu falei, nossa, as pessoas te abordam lá quando você chega? Então você... Que bacana, rapaz. Aborda. No México é mais ainda. No México, nossa... Eu saí Quando eu ganhei o Mundialito no México, eu saí no jornal lá em primeira capa. Que bacana. Brasil mostrou seu poder. É mesmo? Escrito. Tava em destaque? Em destaque, eu nem acreditei. 20 e poucos anos ali, 22 anos, um negócio desse daí, eu falei, não é possível. Realizei meu sonho, mas eu falei, tem mais ainda, mais um pouco. Mas... Um título que você tem sonho de ganhar? Cara, eu esbarrei numas vezes do Barretos, tenho vontade de ganhar o Barretos. E alguns dos Estados Unidos também, tinha vontade de montar em Cheyenne, The América. Bastante odeio nos Estados Unidos, tinha vontade de montar, cara. Bom demais. Meu irmão, quero te agradecer aqui pela satisfação, pelo privilégio de ter você aqui na nossa bancada, né? Por você estar disponibilizando seu tempo para estar junto com a gente aqui, contando um pouquinho, né? Nosso programa está mais curtinho do que coisa de cobra. Mas que a gente possa, através do podcast Território de Peão, qual que é a importância que você vê sobre um programa que nem o meu aqui, para o nosso rodeio? Nossa, rapaz, é de grande importância. É muito bom demais poder estar levando a informação até a pessoa, né? Que nem hoje numa terça-feira, né? A gente poder estar falando isso daí, estar abrindo a mente da pessoa sobre como que é, como que não é.
tá podendo falar do Berbeck, nem que aqui no Vale mesmo. No Brasil, né, muitos não conhecem, ainda mais aqui, tem poucos rodeios, né? Conhece mais o rodeio em Touro. Então, é muito legal poder estar falando, tá mostrando. Agradeço muito a você Que isso, rapaz. pelo convite, pelo profissionalismo seu. Agradeço muito. Olha, que cada vez mais você desbrave esse mundão de meu Deus aí, tá? Que todos os títulos que você tiver no seu consciente, no seu subconsciente, nos seus pensamentos, nos seus sonhos, que cada vez que você coloca sua cabeça no travesseiro e pense em cada título, em cada coisa que você ainda quer viver, que você possa viver, carregue o nome do nosso Vale do Paraíba, do nosso Brasil, por esse mundão de Deus, e que cada vez mais Deus te honre, Deus te abençoe. Você é um cara de Deus, você é um cara temente a Nossa Senhora, uma pessoa fantástica, né? Obrigado. De uma família maravilhosa também. Já tive o privilégio e a satisfação de estar lá na sua casa também. E que você leve um abraço aqui do nosso território de Peão a todos os grandes competidores do Berbeck e que nós possamos cada vez mais, Thiago, trazer para rodeios em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pinda, para todo o Vale do Paraíba, sul de Minas, o Berbeck, que é essa modalidade tão bonito, fantástica, né, tão bonita. Nossa, é lindo. É só quem vê mesmo, entende aquilo lá, vê o quanto é selvagem montar naquilo lá, o quanto é difícil você se preparar, você comprar o equipamento, você tudo. Então, todo mundo fala, fosse fácil, todo mundo queria, né? E é mágico, cara. Se um dia eu tiver que parar, vai ser o não mais doído da minha vida. Eu imagino. É. Para a gente encerrar, uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela mensagem que você traz para a sua vida. Se você tem um sonho na sua vida, você não desiste, não. Lute, garra com Deus, família. Deus, família em primeiro lugar. Colocar as coisas certas sempre na frente. Ande certo, sonhe, lute, batalha. Você vai chegar lá. Eu tenho certeza, eu falo por mim. Você vai chegar, você vai conseguir. Seja o que for, trabalho duro. Seja incansável. Acredite em Deus, Nossa Senhora em primeiro lugar. Família, mãe, pai. Em primeiro lugar, que vocês vão chegar lá, pode ter certeza. Acredite e lutem que vocês vão chegar. É isso aí. Obrigado pela sua presença. Bastante humildade. Bom demais. A voz deu uma embargada aí de novo. Qual que veio o pensamento? Luta, né? Você passa tudo e... Aonde você começou e aonde você já está, né, meu irmão? Tá certo. Olha, esse foi o Território de Peão aqui, né? Com uma edição maravilhosa, com esse grande campeão mundial do Berbeck, pessoa que representa o nosso Vale do Paraíba para o Brasil e para o mundo, o Thiago Alcântara. Quero agradecer a minha equipe, o Duda, toda a produção aqui do Caçapava On. Nós voltamos quinta-feira com o podcast Território de Peão, diretamente aqui dos estúdios Caçapava On. Aos nossos colaboradores, o nosso abraço, o nosso carinho. João Pedro, obrigado pela presença, viu, meu irmão? Continua aí e segue o caminho do mestre, que eu tenho certeza que você também vai se dar bem, tá bom? Um abraço do Malboro, segue a gente. Ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho. Segue a gente no Instagram, oficial Locutor Malboro. Um abraço do Malboro a todo mundo e que possamos ter mais Berbeck no Brasil e principalmente aqui no nosso Vale do Paraíba.